verdade, esse ensaio ele é uma resposta de um convite, né, da própria Unifase, do Ricardo Tâmela. Ele encampa 3 segmentos, na verdade. Ele tem um segmento que é de uma turma que eu acompanho, né, de desenvolvimento e acompanhamento de projetos artísticos, que é o curso Poética Expositiva, que eu dou já há 8 anos de Parque Lage. É um curso de natureza contínua. E ele também encampa trabalho de pessoas que fizeram comigo um curso de férias, que é o curso Exposições como Meio, que é exatamente você ter a exposição como um viés possível de apresentar um pensamento, um conceito. E ele tem também encampado artistas que são petropolitanos. O Ricardo nos convidou exatamente para tomar parte dessa primeira jornada, né, da virada climática e trabalhar toda essa questão da sustentabilidade no campo da arte. Então, não foi exatamente fazer uma exposição dentro de uma temática, mas antes de mais nada, fazer uma exposição tendo como ponto central uma reflexão, né? E que seria justamente acerca desses impactos do clima, né? Do meio ambiente, enfim. Então, a começar pelo título, ela já vem exatamente ao encontro dessa ideia, né? Então, meio ao meio, quer dizer, assim, um meio comprometido, um meio ambiente, meio ao meio a meio, que é uma possibilidade de solução. E é óbvio que os trabalhos que estão expostos, eles não são trabalhos que encontram essas respostas, ao contrário, são trabalhos que, mais uma vez, vão cutucar no inconsciente do espectador, provocar esse tipo de pensamento, de reflexão sobre as questões, né? Então, meio ao meio a meio é um conjunto de trabalhos que de alguma maneira friccionam a questão da sustentabilidade, quer pelo trabalho pelo material utilizado, quer pelo conceito abordado. O nome da minha obra se chama Nanã, e o processo de criação é, na verdade, um percurso que eu tenho feito, né, na cerâmica. E nesse caso eu tenho usado cerâmicas cruas, sem esmalte, que é uma forma nova que eu tenho de estar trabalhando com ela. Sobre o meu trabalho agora e a relação com o meio ambiente, bom, eu estou falando da Nanã, né, que representa a grande mãe, que é a mãe natureza, e por isso eu quis trabalhar com argila crua, para criar essa intenção da transitoriedade, porque a argila crua não é aquela coisa permanente, é aquela coisa que se recicla. Então, do pó ao pó. Esse é o tema que eu quis trabalhar com isso. Então, eu trabalhei também com vasos que estão quebrados, vasos que estão nascendo desses cacos. Então, foi essa a minha intenção. Eu acredito que o trabalho artístico, ele sempre provoca nas pessoas os mais diversos sentimentos, né? Porque a gente está lidando com a questão do simbólico, com a poesia, e isso, cada um tem a sua interpretação, né? E eu acho que o grande poder da arte é esse, poder trazer de dentro das pessoas e através da obra a gente se comunicar. Então tem o trabalho do criador e tem também a bagagem que as pessoas trazem delas, e aí surge uma interpretação nova, né? Eu acho que o espectador ele tira suas próprias conclusões da obra. Acho que o trabalho do artista não é direcionar o espectador, mas sim tirar dele as suas próprias conclusões. O conjunto dessas obras fazem parte de uma série chamada Rota do Chá. E ela foi criada a partir do consumo diário mesmo, meu, de tomar um chá, coisa que todo mundo faz, né? E o descarte desse material me chamava muita atenção por causa da plasticidade dele, dos tons e das cores, né? Então, através de oficinas feitas lá no Parque Lage, eu comecei a fazer uma série de colagens, e essas colagens se transformaram nesses trabalhos que estão aqui apresentados. O primeiro conjunto de trabalho são as tiras com a minha filmagem
de uma performance que eu fiz desse consumo do chá do café da manhã. Então, eu me filmei durante 7 dias e fiz a impressão de frames dessa filmagem durante esses 7 dias. E criou como se fosse uma cerimônia do chá, né, que é uma cerimônia japonesa, muito tradicional. Eu interpretei de forma contemporânea. A outra série são os chás em forma de colagem, criando rotas. Então, seria a Rota do Chá, que foi a primeira rota comercial da humanidade, que foi a Rota do Chá, e eu reinterpretei ela com o material consumido. Então, as principais questões que eu trabalho são consumo, rotina e o tempo. Então, o trabalho foi feito exatamente com o tempo de consumo meu desses materiais. Então, cada saquinho de chá foi um dia consumido na minha vida, né? Então, a gente começa a ter uma dimensão do que é esse consumo em termos de tempo e em termos de rotina da nossa vida. Então, essas são as questões que eu mais trabalho e mais me preocupo, né? Totalmente vinculado ao meio ambiente, né? Então, é isso que eu busco provocar nas pessoas, né? A reflexão do seu consumo, do material que você usa e do tempo, né, do dia a dia, da sua vida, e como é que isso tudo está relacionado com o meio ambiente. A arte, ela vai justamente trabalhar numa questão extremamente importante na conscientização, que é o sensível. Então, aquilo que te sensibiliza fica na memória. E ela vai ser ativada em outros momentos da sua vida como ação. Então, várias vezes amigos chegavam para mim e guardavam saquinhos de chá para me dar de presente, né? Eu fiz uma residência que os colegas guardavam saquinhos de chá, até esse trabalho de baixo aqui foi feito pelos colegas da residência que guardaram. Então, torna-se um sensível coletivo. O nome da minha obra é Anteparo para Amanhã, e ela traz essa reflexão sobre o que será a natureza daqui a uns anos e como vai refletir nossa vida, nossa conversa e comunhão junto com a natureza, né? Então, ela tem essa questão de reflexão mesmo sobre o meio ambiente, em principal sobre os elementos das árvores. Essa é uma fotografia do Vale da Lua, em Itaipava, um lugar que eu gosto muito de ir para refletir e pensar sobre a nossa existência aqui e a nossa vivência, né, com esse espaço, com essa floresta, que quem teve oportunidade ou quem tem oportunidade de ir vai ver que tem várias famílias que ficam, que vão lá, tem pessoas que acampam. E então ela tem essa atmosfera de estar assim poucos quilômetros da cidade e criar esse anteparo, né, para as pessoas ficarem mais tranquilas, refletir e parar um pouco com esse fluxo da cidade, né, que leva para a gente sempre no automático. Na verdade, a gente trabalha com uma coisa muito sutil, né, que liga o que não está visível, trazendo para o visível. A arte, se a gente for pegar aí toda a sua história, a gente vai vendo que hoje a gente está com esse trabalho de conscientização, de repensar a natureza, trazer para dentro do campo artístico mesmo essas questões
tanto políticas ou socioculturais, né, e socioambientais também. É um processo, acho que, novo dentro da arte de trazer essas reflexões de forma consciente, né? A minha obra se chama Rota dos Saques e veio pela Associação Saquinhos de Chá, que foram juntados durante alguns anos, 2, 3 anos, amigos, eu tomando um chá e vai secando, o processo é um pouco esse, secagem natural. E meu trabalho começou com desenho há muitos anos atrás, gravura, então eu tenho uma segurança no traço e me aventurei a canetinhas de nanquim, desenhar naquele espaço ínfimo e cenas que remontam a um Brasil, né? a um sentimento de desterro, clandestinidade, de colonização. A questão meio ambiente, eu acho que foi atitude mesmo, né? Eu venho trabalhando com materiais que eu venho coletando na vida. Então os sacos, em vez de ficar comprando papel, os saquinhos de chá e tecidos, enfim, coisas que eu vou colecionando. O artista tem um pouco de colecionista, eu acho que em geral. E então acho que já é atitude, né? Uma atitude que não foi muito pensada. Veio acontecendo com o movimento e que eu acho que com essa urgência que está batendo em todo mundo, né? O que a gente faz com tanto lixo, com tanta coisa sobrando e sem lugar. Então estou dando um pouco lugar às coisas que me chegam e que eu uso. E esse despertar, eu acho que bom se despertar no fluidor da exposição. O que despertou em mim sempre esse sentimento de Brasil, né? Com tanta abundância, com tanta coisa incrível, mas a gente tem essa marca da colonização, da escravidão e da injustiça social. Então acho que os saquinhos recortam um pouco esses nossos fragmentos, né, de brasileiros. Bom, o nome do meu trabalho é Urna dos Sonhos, é um trabalho de 2014. Eu busco uma reflexão entre a pessoa que foi ver a obra e o mundo que ela está vivendo. Então eu busco ali despertar na pessoa algum pensamento, algum sonho, algum desejo que ela tenha e fazer um tipo de provocação. Então é como se fosse uma conversa minha com a pessoa. É uma obra interativa que tem umas mensagens que eu deixei ali, então a pessoa pode pegar as mensagens, ler, e eu também convido quem quiser deixar uma mensagem escrita e depositar dentro da urna. Utilizei materiais que seriam descartados, jogados fora, são madeiras que eram como se fossem restos de obra, e eu peguei esses materiais e transformei ele numa obra de arte, né? Uma coisa nova. E ele é um trabalho que ele veio justamente aqui para o encerramento dessa exposição. Então ele é um trabalho que veio para ficar um dia aqui para as pessoas conhecerem ele. E é bem legal estar podendo participar dessa exposição. Meu trabalho chama Cúmplices e eu criei em 2021, ainda era pandemia, e eu estava fazendo uma oficina de criação em casa, de criação artística, e a gente estava falando sobre natureza, e aí eu pensei, meu Deus, eu queria me relacionar com algum elemento da natureza. O que eu tenho em casa que é natural, que é elemento da natureza? As parcas plantas que eu tinha em casa. E aí eu tô imersa numa selva de pedras, né? Então é muito... Eu acho que é muito forte, assim, essa sensação, né? Muitas vezes eu sentia mesmo que eu buscava as minhas plantas como cúmplices. Esse é um trabalho bem específico, ele é muito pouco dinâmico, né? São frames,
São fotos que eu fiz nesse momento em que eu estou me relacionando com essa planta. E o headphone é mais para a pessoa dar uma mergulhada naquela atmosfera ali, que é o áudio da varanda, é o áudio que se escuta, esse áudio urbano, e na verdade é uma loucura, né? Porque você escuta o trânsito e ao mesmo tempo você escuta pássaros. Então, assim, os remanescentes pássaros, graças aos deuses, existem pássaros ainda na cidade grande. Então, é bem por aí, assim. Eu tenho essa brincadeira, esse jogo de palavra do apartamento. Apartamento é onde a gente mora, né? Esse recinto. Mas a palavra apartamento fala de apartar, de separar. Então, assim, essa distância que a gente tomou da natureza, né, ao mesmo tempo uma sensação de uma orfandade, assim, da natureza, né, quando você vive na cidade grande. E essa busca pela natureza como uma busca mesmo pela ancestralidade, por um certo acolhimento existencial, assim. É reflexão, né? Caramba, o que a gente está fazendo com a nossa vida, né? O que é a qualidade de vida se a gente está entre quatro paredes, na aridez de quatro paredes, né? Se a gente não tem uma relação com a natureza, se a gente só consome. No campo dessas atuações extra à exposição propriamente, ou melhor, dessas articulações que desdobram a exposição, a gente teve essa ação coletiva, uma oficina de pintura e de argila, que foi desenvolvida coletivamente em aula, justamente para ecoar a reflexão contida dentro da exposição, em que a gente propõe uma ação coletiva de pintura e de argila com pigmentos naturais. Então, são trabalhos, quer dizer, uma tela comum, articulada com tinta a partir de couve, a partir de repolho, a partir do açafrão, a partir do carvão, enfim. E a gente tem também todo o desenvolvimento de uma performance feita também dentro desses moldes, inclusive com um adereçamento performático, né, de um figurino elaborado dentro desse viés do reaproveitamento de materiais, e além a questão do barro, né, que o barro ele tem um valor simbólico muito grande, a questão da vida, da terra, da valorização, enfim, do meio ambiente. Para o encerramento da exposição, a gente queria propor uma série de atividades interativas, né, com o público. E, enfim, esse é um assunto, o assunto da ecologia, da preservação do meio ambiente, do descarte de lixo, assim, é um assunto que mexe muito comigo. E há anos eu trabalho com esse assunto de diversas maneiras. Eu trabalho com reutilização de materiais, em oficinas, enfim, com trabalhos de artes visuais.
E aí eu resolvi trazer essa performance que estava na gaveta há mó tempão, que chama pré-pó. Pré-pó, o que é pré-pó? Eu inventei assim esse termo, né? Pré-pó. Seria antes dos materiais se desfazerem, virarem pó, voltarem ao pó. Esses materiais aí que demoram anos para se desfazer, um monte de plástico, né? Se eles... Foi uma brincadeira que eu estava pensando assim, se eles pudessem dar um testemunho a respeito da terra, a respeito da vida, enfim, o que eles diriam para a gente, ou se todos se fundissem em uma grande criatura, como essa criatura se moveria. Eu comecei a brincar um pouco disso, quase uma ficção científica, né? Pensando nisso, assim, muito para chamar a atenção das pessoas para o descarte, que é uma loucura. Na verdade, assim, grande parte do material que está ali, eu coletei na rua, eu coletei em viagens. Eu faço uma coleção que são pedaços de sola de tênis que as pessoas deixam sem querer nas trilhas. Porque é isso, o ser humano, infelizmente, a gente deixa um rastro, né, pelo planeta. Então eu trouxe essa reflexão a respeito, né, do nosso consumo, do nosso descarte. Fiz a apresentação e a gente queria fazer essa grande brincadeira interativa de convocar o público para trazer seus desejos de mudança e cantar nesses vasos, né? Jogar para esses vasos, para quebrar esses vasos que o Gustavo esculpiu, de alguma maneira transmutar a realidade, enfim, né? E aí, a partir desses fragmentos, desenhar, pintar, né, de repente um novo ambiente, um ambiente em que a gente sonha que exista, né, que a gente possa colorir junto, enfim. Então trouxemos aí uns pigmentos naturais para realizar um grande painel